Você já viu aquele tipo de gente que é tão bajulador, que quando faz um comentário todo mundo já percebe o puxa-saquismo? E às vezes o comentário tentando te bajular acaba saindo pela culatra. A gente vai falar disso aqui. Isso na política hoje está comum demais. O que mais tem circulando políticos hoje é uma esfera de puxa-sacos. E a gente vai falar de vamos dizer assim, de uma postagem aqui irônica que foi feita pelo Rubinho Nunes de São Paulo, fazendo aqui uma sátira aqui sobre um canal de checagem, um canal aqui grande da internet, que o Rubinho Nunes tira sua sátira aqui também. Ainda nesse editorial, eu vou conversar com vocês também sobre uma postura do governador Zema que aconteceu alguns meses atrás. Mas o pessoal pediu para que eu conversasse, tá? Provavelmente alguém queria que eu desse o meu ponto de vista e eu vou colocar aqui o ponto de vista para vocês. E ainda, nesse editorial também, a gente vai falar de pontos novos que a Revista Oeste trouxe sobre o caso Alexandre de Moraes, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer ter você aqui. Se você puder curtir, compartilhar, isso ajuda muito o canal a ter engajamento. A gente faz um trabalho sério, independente aqui, e a forma que você tem de ajudar é estar curtindo, compartilhando, e isso ajuda bastante. E se não for inscrito, inscreva-se também. Mas bora lá, vamos começar com a matéria, que eu sei que você está aqui por isso. Que Deus te abençoe nesse sábado, que a gente possa começar muito bem o nosso fim de semana. Bora falar de matéria engraçada. Olha, um assunto que é até chato. É uma briga entre dois senhores que deveriam ser exemplo para a nação. Eu vou falar em Bolsonaro e eu vou falar do Lula, tá? E com críticas a ambos. Por quê? Porque o Bolsonaro chamou o Lula de jumento. E eu não concordo com esse tipo de postura para um líder maior de Estado. A política desce para um nível muito pequeno. Só que é lógico, eu não posso acusar, Bolsonaro está totalmente errado, porque do outro lado é um cara que é o atual presidente, não está nem na postura de um ex-presidente, é o atual presidente e xinga de genocida, canalhas, animais, xinga uma parte da população toda, o que é totalmente vexatório também. Então, assim, hoje, na minha visão, o que seria ideal seria pessoas sérias, com discursos sérios, e vamos falar dos problemas que a nação tem, não dessas questões pessoais. Mas a política é isso, e não é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é no Japão, é em qualquer lugar do mundo que você for, a política é essa coisa asquerosa, e infelizmente essas são as armas utilizadas na política. O povo gosta desse tipo de situação, tá bom? Mas enfim, o que eu quero falar? Sobre esse assunto de Bolsonaro ter chamado Lula de jumento, deixa eu preparar a câmera aqui que tá um pouquinho fora, agora melhorou. Sobre Bolsonaro ter chamado de jumento, o Lula deu uma resposta. E aqui é que entra esse ponto engraçado da nossa discussão aqui. O Lula escreveu: ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me chamar de jumento, me atacar me chamando de jumento, que é o Bolsonaro, que fez essa consideração em relação a Lula. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele. Então, é a resposta em relação a Bolsonaro. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Mas o que é o ponto engraçado dessa história aqui que o Rubinho Nunes postou? Tem um perfil de esquerda que eu não conheço pessoalmente, nunca segui, tá? Mas ele foi tentar fazer a defesa do Lula. E ele escreveu o seguinte: o problema não é Bolsonaro chamar você de jumento, presidente. É ele não perceber que ao fazê-lo, isso o torna um ser ainda mais idiota. Porque até um jumento consegue vencê-lo. Ele confirma que o Lula é jumento e até um jumento vence o Bolsonaro. Aí o Rubinho Nunes coloca aqui: aquele momento que achou que tá parecendo mais um hater. Esse é o nível dos petistas. Assim, não tem como não rir, né? Chega a ser hilário esse tipo de postura. Mas o que eu quero dizer para vocês? Hoje há uma bajulação assim, sem precedentes em relação aos políticos.
Então é cada um querendo morder um pouquinho, querer ter aquela luz, querer estar ali no reflexo e à sombra daquele político, muitos visando o pleito eleitoral. E aqui eu não estou falando só de Lula, não. Esse bando de bajulador também é em volta de Bolsonaro. Gente que fica bajulando Bolsonaro e, Bolsonaro, não sei o quê, e depois consegue os votos das pessoas que votam acreditando na bandeira Bolsonaro e no final das contas vai lá e não faz nada daquilo. Então isso é muito convencional acontecer, tá? Eu achei engraçado, meu canal não é de comédia, mas eu achei engraçado essa postura aqui do Rubinho ao falar da Choquei. Bora responder um inscrito aqui? Enfim, olha, esse assunto é um assunto passado. Eu já fiz a minha manifestação, mas talvez esse assunto ainda seja um ponto que algumas pessoas queiram saber o meu ponto de vista aqui. Vamos lá. É o Alex de Souza Fer, tá? Que fez a postagem. Obrigado por ter participado do canal, tá? Por ter colocado o seu ponto de vista aqui. Mas assim, realmente é porque ele não está acompanhando e não viu os vídeos lá atrás que eu já tinha mencionado esse assunto. Vou reiterar minha postura não mudou, tá? Vou continuar perguntando a sua opinião sobre o fato do Zema ter aumentado o próprio salário de 10 mil para 41 mil. Por que do seu silêncio? Tá? Silêncio porque o caso aconteceu em março, tá? E de lá para cá eu tenho outros assuntos para falar. Mas já que pediram com tanto carinho e educação, a gente está aqui para falar de novo sobre o caso de que o Zema quase que triplicou seu salário, pulou de 10 mil e vai chegar a 41 mil. Esta é a oportunidade de mostrar para aqueles que acreditam no que diz qual o seu posicionamento a respeito disso. Haja vista que sempre fala que não passa pano para ninguém, nem tem político de estimação. Ou quem cala, consente. Qual o seu problema em responder meu questionamento? Não o faz porque não tem como justificar o tal fato ou corrobora com tal? Não quero palanque. Se preferir, pode responder nos comentários, desde que não fuja do questionamento. Eu não costumo ser fujão, não, tá? Eu quero comentar. E não é para dar palanque, tá? É porque talvez essa sua mesma dúvida seja a dúvida de outros inscritos aqui no canal. Então, minha intenção é responder de forma que todos saibam diretamente o meu posicionamento, o que eu penso sobre isso aqui. 2 pontos que a gente precisa falar. Primeiro ponto. Romeu Zema. Romeu Zema, ao meu ver, é um nome excelente da política brasileira. É um nome pelo qual eu votaria, se hoje fosse a eleição presidencial, eu votaria sem um pingo de remorso ou sem um pingo de medo. Então, você gosta do Romeu Zema? Do trabalho do Romeu Zema? Para mim, indiscutível. Pontos positivos e negativos, como todo ser humano e como todo gestor tem, mas para mim, Romeu Zema, presidente do Brasil, para já, tá? Eu apoiaria sem o menor problema. Vamos falar do Partido Novo também. O Partido Novo, eu cheguei a ter embates com o Partido Novo. Quem me acompanha há mais tempo deve ter visto até uma cena em que eu entrei num embate com o Thiago Mitrô. O Thiago Mitrô foi o candidato a vice-presidente do Partido Novo. Nós tivemos uma discussão dentro do plenário lá em Brasília, da Câmara dos Deputados, águas passadas, ele no ponto de vista dele, eu no meu, mas essa é a beleza da democracia. Já tive minhas diferenças com o Partido Novo, mas para mim, hoje é o partido que ainda é mais fiel às convicções, às bandeiras que ele defende, do combate à corrupção, do combate aos privilégios. Mas ele derrapa. E aqui, depois de ter tecido esses elogios ao Zema, ao Partido Novo, eu estou aqui para realmente criticar. Por que eu vou criticar? Vamos lá. Essa matéria é da Globo, tá? Essa matéria foi publicada em dia 3 de maio, de 2023 agora, ou seja, águas passadas. Zema sanciona lei que aumentará o próprio salário em 298%. Vamos entender. O salário do Zema era 10 mil. 10 mil. Desde 2007, o salário do governador de Minas Gerais é 10 mil. Não teve reajuste desde 2007. Zema entrou em 2018, recebendo 10 mil reais por mês. Trabalhou 4 anos de gestão recebendo 10 mil reais por mês. 2018 todo. Foi reeleito em 2022 e aí agora ele quer triplicar o salário dele. Tá? 2 pontos.
Parabéns para o Zema por ter trabalhado 4 anos com um salário abaixo, menor. Porque isso aí é a bandeira que faz o eleitor do Novo votar no Novo, que é o combate a privilégios. E aí, tem mais uma matéria que eu quero trazer para vocês. Então, a primeira matéria foi Globo, G1, a segunda matéria é o Estado de Minas. Confira o salário dos governadores e saiba quem ganhará mais. Projeto de lei pode levar Romeu Zema, do Novo, a ser o segundo governador mais bem pago, tá bom? Então, esse aqui é o Romeu Zema, e aqui a gente vê o salário dos governadores. Na época dessa publicação, o salário do Zema estava aqui, ó, 10.500, que era o salário do Zema. Ele trabalhou 4 anos com esses 10.500. E aí, depois do Zema, e a partir de agora, depois dessa elevação do Zema, o salário mais baixo de todos os vereadores é do Ceará, do Eumano de Freitas, do PT, que recebe 19.400. Olha só que incrível. Um governador do PT é o que tem o menor salário. Então quer dizer que eu vou parabenizar todos do PT? Nem de leve, porque o Jerônimo, que é da Bahia, tá aqui, ó, com 34.500, ou seja, isso aqui é uma questão de postura de cada um. As bandeiras que o Zema traz de combate a privilégio, as bandeiras que o Novo traz de combate a privilégio não coaduna com o salário do Zema, que pode chegar a 41 mil reais. Então eu acho que o Zema erra demais. Só que vamos lembrar uma coisa, o Tarcísio também aumentou o seu salário logo no começo. Então, vamos criticar a direita porque o Tarcísio também aumentou o seu salário e eu fiz um vídeo falando que isso era uma vergonha. O cara já entra com um projeto de lei na LESP para aumentar o seu próprio salário. E sim, na minha visão, Tarcísio fez uma vergonha. Só que aí vamos mais além. O Lula já entrou subindo o salário de todos os ministros do STF, de todos os seus ministros e do seu próprio salário, o que também é uma vergonha. Então, se a gente for colocar na régua moral, a gente não tem que analisar todos os casos, a gente analisa caso a caso, tá? E nesse caso aqui, se você queria o meu posicionamento, nessa aqui, eu de forma alguma concordo com o Zema e acho que o Zema errou demais. Isso o faz um cara inabilitado? Se o faz, o Lula também não pode estar aí. Entende? Então, se essa é uma lógica petista, o Zema fez isso, tá? Vamos lembrar do seu presidente, que também fez. Então, assim, o que eu quero dizer? Não coaduna com os fatos, tá? Então, na bandeira que o Zema traz de combate à corrupção, ele começou errando. Mas o salário dele era muito baixo. Tudo bem, que aumentasse. Mas você já viu algum trabalhador brasileiro subir o seu salário em 300%? Não. Então, eu tenho que passar pano pro Zema e falar que ele acertou? Não. Eu não posso ser coerente e falar, cara, o cara errou. Errou, mas errou mais ou acertou mais? Acertou mais até o presente momento. Então, mas que errou, e eu não vou passar pano. É simples assim, tá? Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Eu preciso tratar de outro assunto agora com vocês. Vamos falar do caso Alexandre de Moraes, tá? Vocês estão vendo a Cristina Gremel aqui, que fez comentários. Esse aqui é o jornal da revista Oeste, tá? Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui tô errando. Calma, pessoal. É o seguinte. Teve o depoimento do Alexandre de Moraes, e nesse depoimento do Alexandre de Moraes, ele se manifestou, prestou o esclarecimento e isso vazou para a imprensa. Até então eu já tinha explicado isso para vocês, mas a grande questão agora é que o advogado do Mantovani se manifestou. E olha só, eu vou colocar esse trechinho, só um pedacinho pequeno aqui dessa matéria e a gente vai voltar para discutir isso. Vamos lá. E Ralph Tortman Filho, advogado dos suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma, afirmou que o depoimento de Moraes à Polícia Federal traz uma, abre aspas, curiosa inovação, fecha aspas. Tortman disse que ainda não teve acesso à íntegra do depoimento, mas se manifestou em nota, aspas. O que se pode dizer de forma objetiva é que nenhuma das ofensas agora divulgadas envolvendo fraude às urnas ou interferência no resultado eleitoral constou da representação ofertada pelo ministro Alexandre de Moraes, elaborada imediatamente após os fatos, fecha aspas. Em depoimento à Polícia Federal na última segunda-feira, Moraes disse que Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão o acusaram de ter, abre aspas, fraudado as urnas e roubado as eleições, fecha aspas. Vamos lá, o que a gente precisa? É até aqui. O ministro Alexandre de Moraes, depois do caso que aconteceu em Roma, a primeira coisa que ele fez foi
fazer a denúncia contra os supostos agressores. Em momento algum, o que argumenta o advogado de defesa do Mantovani é que em momento algum o Alexandre de Moraes citou, durante a denúncia ou acusação, que eles tinham falado em fraude às urnas eleitorais, fraude eleitoral e nada nesse sentido. E agora, no depoimento, é que junta-se esses fatos novos. E aí ele trata novamente, olha, se houvesse confirmação do que aconteceu, por que o Alexandre de Moraes já não denunciou isso logo no início? E por que mudou a versão agora? E digo mais, outro ponto, já está em mãos da Polícia Federal essas imagens. Já está em mãos. Não foi apresentada ainda, porque se tornou um caso público. Porque o sigilo, o segredo de justiça. Uma repórter já viu, ela teve acesso às imagens. Ou seja, isso acontece alguns dias atrás e até agora ninguém apresentou. Uma repórter foi impedida de apresentar essas imagens que ela tinha, violando aí o direito de publicidade que ela tinha, de dar o caso aqui, de manter o sigilo das fontes, dentre outros pontos. Então, a grande questão que vem à tona agora novamente é por que a versão mudou? E agora fala em ataque às urnas, ataque ao sistema eleitoral, chama o ministro de corrupto. Por que a versão mudou? Esse é o grande ponto que está sendo questionado pelo advogado de Mantovani. E a gente vai estar acompanhando o resultado final, a gente está aguardando para saber as imagens. A gente quer colocar de toda forma para vocês as imagens que vão confirmar o que se disse através do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que nesse caso não tem foro privilegiado, não tem fé pública, perdão. Nesse caso ele está na condição de particular, e ainda o porquê que a imprensa não está reverberando o que a Band fez, que é a questão do financiamento, quem financiou, por que ele foi nessa viagem, e é uma empresa que era acusada de fake news. Ou seja, muita coisa começou, explodiu a bomba, e depois que a bomba explodiu, parece que a imprensa correu e deu um jeito de abafar rapidinho, porque o resultado não foi aquele bem esperado. Vocês percebem isso ou não? Tá? Coloca no comentário. Obrigado por estar aqui conosco, e a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial para vocês. Grande abraço.